A minha história é semelhante à de milhares de jovens brasileiros que tiveram, que estão tendo grandes dificuldades para superar os problemas que se colocam diante de cada um e chegar naquele tão sonhado vencer na vida. Mas ela tem umas características específicas que podem servir para estimular os que estão desesperançados de que é possível, sim, vencer na vida, apesar dos obstáculos. Então, vamos aos fatos. Eu nasci na área rural, depois, bem criança, viemos morar, eu com minha família, meus pais agricultores, analfabetos, viemos aqui para o município de João Lisboa, onde eu estudei até o ensino básico, 4ª série. Quando eu tinha por volta de 7 anos, morando aqui no interior de João Lisboa, meu pai fazia roças e vendia os produtos excedentes da roça na feira de João Lisboa. E quando chegava na feira, que nós, meu pai e eu, vendíamos os produtos que a gente levava, eu pegava na feira aqueles papéis, jornais, revistas que os feirantes levavam enrolados nas suas mercadorias e botava num saco, levava aquilo para casa para ler. Chegava lá, eu desamassava tudinho e ia ler todos aqueles jornais e revistas, porque aquela era a minha única fonte de leitura. Nós não tínhamos livros, nós não tínhamos, nem sonhava em bibliotecas, mas eu tinha um desejo muito grande de ler. Eu gostava de ler. E também tinha uma outra característica em mim que me fez sair dessa situação e chegar aonde eu cheguei depois, era a leitura e um sonho que eu tinha de viver numa outra situação melhor do que aquela. Eu olhava para aquela situação em que eu vivia e eu pensava, não, eu não quero viver nesse ambiente a vida toda. Eu quero viver num ambiente melhor. E em seguida fomos para o Tocantins, na época ainda Goiás. Quando eu tinha 15 anos, meu pai morreu e a gente teve de enfrentar dificuldades enormes para conseguir sobreviver. Foi uma época em que eu tive que, junto com minha mãe, trabalhar na roça bastante, quebrar coco para vender, para comprar comida. Nesse trabalho, adentrando as matas para a quebra do coco, eu peguei uma malária que me levou a um estado de coma. Então, eu consegui ser salva dessa situação por uma equipe de médicos em época de campanhas eleitorais que passavam pelo lugarzinho onde eu morava e me deram remédio para malária e eu consegui sair do coma. Quando estava na convalescença, não tinha o que comer porque a gente parou de trabalhar, mamãe para cuidar de mim e eu porque estava doente. Então eu passei muita fome, chorava de fome. E eu falei para minha mãe, mãe, a senhora fica e eu vou embora. Eu vou para um outro lugar, conseguir um trabalho, conseguir estudar. E tive a sorte de que naquela ocasião passava por ali um grupo de retirantes que iam do interior para a cidade de Araguatins. Eu pedi uma carona para eles e ali eu coloquei em cima dos burros deles uma mala de madeira que eu tinha, que era o meu único patrimônio, com algumas peças de roupa e com uma carta de apresentação do pastor da minha igreja, pequena igreja, eu fui para Araguatins. Chegamos então, depois dos 3 dias em Araguatins. Ali eu coloquei a minha mala na porta da igreja e o pessoal que me deu carona, aquela família, seguiu em frente. E eu fiquei ali no dia de domingo, quando a igreja abriu, botei minha mala para dentro, apresentei a carta para o pastor, dizendo que eu queria um lugar para morar e trabalhar. E ali apareceram umas missionárias que se dispuseram a me acatar em suas casas. E eu fui para lá e tive que trabalhar muito. Eu levantava de madrugada,
para fazer o café da manhã, só que a gente tinha que pisar o milho molhado no pilão para fazer o cuscuz ou o arroz e preparar aquilo tudo para 7 horas da manhã o café está na mesa. Então eu, além de preparar o café da manhã, o almoço, lavar a roupa, limpar a casa, eu dava mais conta de alfabetizar 40 crianças e ainda estudar na escola de padres, onde eu sempre chegava atrasada porque tinha que terminar o almoço e encerrar as atividades até o meio-dia e a minha aula começava às 1h da tarde. Então eu tinha sempre que chegar ali correndo. Neste ano eu fiquei muito magrinha de tanto que eu trabalhei e eu só tinha 15 anos de idade. Estando na sala de aula como professora dando aula, um rapaz que até trabalhava na polícia daquela época, mas era da própria cidade, começou a passar pela calçada e a me olhar. E pela primeira vez eu senti um desejo de namorar. Até então não tinha tido namorado nenhum e aquele rapaz começou a me olhar, eu olhar para ele, até que um dia ele deixou um bilhetinho na janela dizendo que queria falar comigo na casa da vizinha, a casa ligada à nossa, às 7 da noite. E eu, então, entrei para o meu quarto, fechei a porta, o meu quarto ficava no fundo da casa, e saí pela janela, porque as missionárias não deixavam eu sair à noite, saí pelo fundo do quintal e fui para a casa da vizinha para me encontrar com aquele rapaz. E quando eu estava conversando com ele, a nossa primeira conversa, ele distante, né, não tinha namoro agarrado naquele tempo. Além de ser nosso primeiro contato, a gente estava conversando ali para se conhecer. Quando Dona Zezita aparece, percebeu que eu tinha saído e veio. Quando chegou ali, me disse coisas terríveis. Tipo assim, você fazer isso, sair da casa para vir falar com um homem, você traiu nossa confiança, sua pobretona. A gente te aceitou em casa e você fazia uma coisa dessas com a gente e você chegou aqui morrendo de fome, nós te acolhemos. Então, gente, aquilo foi tão doloroso para mim. Eu passei tanta vergonha que o meu rosto ficava tremendo. E o rapaz, eu tive que voltar para casa, o rapaz foi embora e ele não quis mais saber de mim. E então foi um momento muito, muito difícil da minha vida. Passei vergonha e tal, acabou o meu namoro, né? O meu primeiro namoro, que nem tinha começado, acabou aí. Isso, bom, foi doloroso, mas me serviu como um incentivo de que eu precisava me fortalecer para continuar vencendo os obstáculos que certamente viriam na minha vida. E eu, depois daquele primeiro ano, em Araguatins, eu terminei a 5ª série, que era chamada Exame de Admissão, e voltei para a Imperatriz, aonde eu fiz o 2º grau, aliás, o ginásio, né, naquela época era ginásio, e o 2º grau, já agora na escola normal pedagógica, que pertencia ao Dr. Fiquene, encerrando aí o meu 2º grau no ano de 1976. Terminei o 2º grau com muita dificuldade, desempregada, tive que pedir às vezes para os amigos, fazer vaquinha para comprar livros ou até para pagar a mensalidade. E muita gente me ajudou naquela época e eu consegui terminar o 2º grau. Logo em seguida eu fiz o meu primeiro concurso público, que foi para a Telma. Eu me lembro que eram mais de 200 candidatos e eu consegui passar em primeiro lugar naquele concurso e fui admitida e passei a ser telefonista da Telma. Até que um desentendimento entre mim e a minha chefe, que era também muito rigorosa comigo, terminou ela me demitindo, ou pedindo que a direção da Telma me demitisse. E nessa época eu já tinha a minha primeira filha. E
eu e a minha filha, perdendo esse emprego da Thelma, cheguei a novamente passar fome aqui em Imperatriz. Porque a minha filha, muitas vezes, pela manhã, me pedia pão e café e eu não tinha para dar. Quando eu perdi meu emprego na Thelma, que vi minha filha passar fome, chorar de fome, eu decidi, nunca mais vou passar fome na vida e vou trabalhar para formar a minha filha para que essa situação nunca mais se repita. E foi aí que eu me dediquei aos estudos em tempo integral. Graças a Deus a minha mãe veio cuidar da minha filha e eu tive tempo então para estudar bastante. Eu fiz vários concursos e fui aprovada em todos eles e eu escolhi o melhor, que foi trabalhar no Banco do Nordeste. A partir daí, a vida melhorou bastante, porque trabalhar no Banco do Nordeste era o que tinha de melhor naquela época, porque a gente tinha bom salário, trabalhava muito, mas tinha um salário muito bom. Foi quando eu comprei a minha casa e comprei meu primeiro carro, tinha condições de viajar, e aí o tempo ruim passou, mas não foi fácil. Precisou de todo esse esforço e de muita fé para poder superar aquela situação difícil. E é aí que eu estou contando a minha história para que vocês possam acreditar que é possível a gente sair de um estado de pobreza extrema para uma situação confortável, aonde você tem uma vida digna, casa para morar, carro para andar, condições de viajar, de tratar da saúde, de ajudar as outras pessoas, que foi uma coisa que eu sempre fiz, porque eu achei muito bom quando, nos meus momentos de dificuldades, as pessoas me estendiam a mão e me ajudaram. Muita gente me ajudou. Gente, para sair da situação de extrema pobreza em que eu nasci e vivi os meus primeiros anos e chegar ao cargo de juíza de direito, um dos mais elevados do mundo, eu tive duas características importantes, que foi a dedicação ao estudo. Muitas vezes tive que sacrificar, sair com amigos, ir a um show, a uma festa, para ficar estudando. Isto é importante, isso as pessoas precisam fazer. E a outra coisa foi ter um sonho de ser alguém na vida. Eu sempre pensei, eu não vou passar a minha vida toda nesta situação, neste ambiente. Eu vou sair daqui, eu vou ter uma vida melhor. Isto eu conto para vocês, para dizer que qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, qualquer que seja a dificuldade, os obstáculos que estejam sendo colocados diante de você, é possível vencer isso pelo sonho, pela força de vontade e pelo estudo.